depois de um dia intenso na tarde de ontem, especialmente na tarde de ontem, com a movimentação ocasionada pelo Fed e também pela expectativa daquilo que seria o resultado do nosso simpático Banco Central. Bom, tudo ocorreu conforme o esperado, exceto a comunicação do Banco Central. Tá? Não é a ata ainda, mas é a comunicação. E essa comunicação bota a lenha na fogueira ao indicar que o hiato do produto está elevado, está positivo, elevado. E com isso eu não contava. Aí você vai falar, que diabos é o hiato do produto? Aí você fala assim, o hiato do produto é a diferença entre o PIB, que foi medido, né, o PIB que está sendo, o PIB real que está acontecendo, né, e o potencial do PIB. O potencial do PIB é aquilo que o país pode efetivamente produzir. Quando há uma diferença entre esses dois números positivos, ou seja, o país tem um PIB crescendo acima daquilo que ele é capaz de produzir, isso é o que se chama hiato positivo, isso causa pressão inflacionária grande. Por quê? Porque é sinal de que já estamos no emprego no máximo, produção no máximo, o que, que sobra? Não tem o que fazer. A demanda continua grande, então as pessoas têm que aumentar preço. Aumentar preço significa inflação. Então, essa é uma das formas. Ao saber disso, ao ter isso, ao ter essa medida, o governo, com certeza, por quê? Por que, que isso é tão importante? Por que isso é utilizado? O Brasil não adota essa fórmula como base do seu cálculo. É um dos conceitos que é utilizado. Outros países, inclusive a União Europeia, utilizam esse conceito que eu vou falar agora, tá, da regra de Taylor, como base da sua política monetária, da política de juros. Tá? E a regra de Taylor nada mais é do que um cálculozinho, né? Um cálculozinho aqui negócio, né? Para chegar nesse cálculo, o cara, né, fez 1 milhão deles antes, bem complexos. Mas para chegar nesse cálculozinho, o cara utiliza justamente isso, tá? Que é a diferença entre o PIB real e o PIB potencial, aquele PIB que o país tem capacidade de produzir, entre a expectativa de inflação e a inflação real. Bota isso numa formuleta, a formuleta, para vocês verem qual é, só para vocês terem uma ideia, é essa aqui, ó, tá? Essa aqui é a fórmula de Taylor, tá? Na sua versão simplificada, tá? E bota isso aí nessa conta e diz, olha, a taxa de juros tem que ser tanto. Pois bem, quando você faz essa conta baseado naquilo que eles forneceram de dados bom, o fato de ter o hiato positivo, isso quer dizer que a nossa taxa de juros subiu 0,25, mas tem potencial para subir bastante mais. O 0,25 foi assim, olha, nós vamos fazer alguma coisa, tá bem? Só que as entrelinhas do comunicado, e falta ver a ata, que ainda vem, né? Indicam um potencial de subida bastante superior àquilo que eu, por exemplo, tinha imaginado e várias outras pessoas. O pessoal estava trabalhando com 0,75 de subida de taxa de juros até o final desse ano. Já mudou. Já mudou. Essa perspectiva muda. Tá? Muda muito, não só para esse final de ano, mas especialmente para o ano de 2025. Tá? Então, aquela ideia de que a taxa de juros vinha caindo e permaneceria caindo mudou radicalmente. Tá? Agora nós temos perspectivas de subida da taxa de juros e subidas razoavelmente intensas da taxa de juros. Até o ano, durante o ano de 2025 todo, é, já começa, pela conta, você pode esperar aí mais uns 2% de taxa de juros. Ou seja, lá nos 12% e alguma coisa de novo. Né? 12% e alguma coisa de novo. Até o final do ano que vem, pendente de as coisas entrarem mais ou menos no controle. Se a inflação continuar sendo pressionada para cima, esses números podem piorar. Certo? Então fiquem mesmo muito atentos, porque isso é importante. Ao mesmo tempo, o Fed ontem fez uma queda maior do que era a aposta de boa parte das pessoas, que era de 0,25. Eles derrubaram a taxa deles, a taxa de base da economia, em 0,5%, o que é muito, para um banco central americano, que sempre é muito conservador, é muito. Isso mostra a discrepância, eles têm uma vertente descendente na taxa de juros e nós temos uma vertente ascendente na taxa de juros. Essa divergência é importante para o fluxo de dólares para o Brasil, certo?
As pessoas trabalham com o futuro, as pessoas não trabalham com o que está acontecendo hoje. Ninguém cria uma empresa e planeja assim, eu vou fazer tudo hoje. Não, o cara planeja isso para o futuro. Como é que vai estar daqui a 3, 6, 8, 12 meses? É assim que o pessoal trabalha. Com a vertente descendente da taxa de juros americanas e a vertente ascendente da nossa taxa de juros aqui, o influxo de dólares para o Brasil tende a aumentar. Tá? Lá, o pouso está sendo razoavelmente suave, né, o pouso da economia, mas como também nós mencionamos várias vezes no canal, tem uma eleição americana acontecendo agora e, mesmo que o pessoal não admita, pouca gente do establishment quer o retorno do cidadão Trump de volta à presidência. A economia tende a ser aquilo que resolve as eleições nos Estados Unidos. Tá? Economia e guerra, né? Eles são um país muito, muito peculiar. Mas economia e guerra, com uma redução tão ampla da taxa de juros, as coisas podem melhorar bastante no sentido de emprego, que teve uma projeção de emprego bastante aquém daquilo que o pessoal esperava da última vez. As respostas vamos ver nas próximas, mas a tendência lá é de baixa, nós temos a tendência de alta na nossa taxa de juros, com esse sentido aqui. Olha que simpático. A Rússia é um país em guerra, né? Então vamos tirar a Rússia, que é um país que está no meio de uma guerra que já dura 2 anos e sofrendo sanções internacionais. Excluindo a Rússia da jogada, nós somos a maior taxa de juros do mundo. Real, né? Taxa de juros real. Seguidos pelo segundo lugar, a Turquia, que é um país que está vivendo basicamente uma ditadura, e com um cara que faz o que quer e desquer e etc. Tá? E olha a diferença de taxa de juros real. É muita diferença. Depois disso, nós temos o México. O México é um país que se aproxima bastante da nossa realidade. Então, a comparação com o México é sempre uma comparação legal, tá? Porque, embora eles estejam dentro daquele tratado lá dos Estados Unidos, eles são basicamente uma fábrica para os Estados Unidos. Mas eles têm uma população não tão grande quanto a nossa, mas próxima, níveis de escolaridade, níveis de pobreza, níveis de violência, tudo assim, se assemelham, né? São países que se assemelham, não são iguais, mas se assemelham. Olha a discrepância da taxa de juros real do Brasil para a nossa, do Brasil para o México. É grande, é muito grande. E ao que se deve isso aqui? Por que dois países que têm uma certa semelhança apresentam uma taxa de juros real tão diferente? Graças aos desmandos na economia. Nós temos uma economia que vem há, no mínimo, 10 anos com déficit fiscal todo ano. Isso é inaceitável. Nós precisamos ter superávit primário para poder começar a pagar os juros das dívidas que temos e começar a amortizar essa dívida. Se a gente tem todo ano déficit primário, todo ano nós temos que aumentar a nossa dívida, não dá certo. Há um limite para o quanto se empresta para alguém, especialmente quando esse alguém se comprova um mal pagador, porque todo ano o cara está tendo déficit. Os outros países estão fazendo seu trabalho. Nós não. O governo está melhorando, tá melhorando aqui o déficit, está melhorando porque está arrecadando mais, ele está aumentando a carga fiscal sobre as empresas e pessoas e não reduzindo os gastos. A redução do déficit ele tem que passar não por um aumentar de carga fiscal que já é gigante, tem que passar por uma redução dos gastos, uma otimização dos gastos para gastar melhor o que arrecada e, se possível, diminuir essa arrecadação. Diminuir o peso do Estado na economia. Enquanto isso não for feito, nós vamos estar naquela lá na frente, ó, perdendo só para um país em guerra e com milhões de sanções. O resto, olha aqui, ó, isso são os 4 primeiros lugares. Olha aqui, ó, países que têm semelhanças conosco, nos tais BRICS que o pessoal vive falando. Aqui, ó, África do Sul. Olha a Índia. Vizinho aqui, ó, Colômbia. Olha a situação. Nada boa. Bom, então eu queria dar uma palhinha sobre isso, porque são coisas mesmo muito importantes, porque vão definir muita coisa para o futuro. Tá? Você aí que está pensando em taxa de juros, renda fixa, etc., prepare-se para isso. Mudou. Quando eu escrevi o livro de renda fixa, esse livro está aqui, ó, as perspectivas eram de queda de taxa de juros até em torno de 8,5% dos juros nominais, tá? Não juros reais, dos juros nominais, até mais ou menos 8,5% para o ano que vem. Agora, não só nós não
tivemos essa queda, como estamos tendo aumento de novo. Mudam muito as perspectivas. O livro parte de certas premissas, mas isso não quer dizer que ele ficou errado. Não tem nada de errado no livro. É só você agora ver o que está sendo feito e entender porque se explica no livro exatamente o que acontece. Para um lado e para o outro. A gente estava utilizando exemplos no livro baseado naquelas perspectivas que eram da época da sua escrita. Certo? Muito importante. Aqui nesse curso tem tudo que você precisa saber para entrar na bolsa. Não caia mais nos erros de iniciante. Esses erros de iniciante custam uma fortuna. Você vive perdendo dinheiro por causa dos erros de iniciante. Bom, quem quiser saber mais sobre isso, tenha aqui o link.